Então vamos obter a definição de série de Fourier utilizando as exponenciais complexas que a gente viu. Então, no vídeo passado, eu mostrei para vocês que x de k é igual a x de k maiúsculo, ou seja, um coeficiente, um ANBN-like, associado a uma exponencial complexa, jk ômega t, mais x de menos k, que é conjugado de x de k, e na menos jk ômega t. Bom, quem é o x de zero? Porque a gente vai somar estes termos para todos os k's, incluindo o x de zero. Lembrando que isso aqui é verdade para k maior que zero. Bom, x de zero significa frequência, um sinal na frequência zero que multiplica ômega, que é zero. Ou seja, é o nível DC de um sinal. Se é o nível DC, significa que x0 de t é uma constante. E nós vamos atribuir a essa constante o valor x de zero. Então, o coeficiente associado à frequência zero é uma constante, depende do sinal. Então, agora o que eu vou fazer será o seguinte. O sinal é um somatório de k igual a zero até mais infinito. Lembrando, eu somo o nível DC e todos os senos e cossenos nas infinitas frequências múltiplas de ômega. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa multiplicidade. Então, continuando, eu vou ter todos os x, k de t. E eu vou abrir agora esses termos. Eu vou somar primeiro estes e depois esse x de zero, na seguinte ordem. Então, eu vou somar somatório de k igual a 1 até mais infinito. Lembrando que o k igual a zero é esse termo. K igual a 1 até mais infinito. X de menos k e na menos jk ômega t. Comecei pelo último termo. Mais o x de zero e mais todos esses termos de 1 até mais infinito também. Somatório k igual a 1 até mais infinito, x de k e na mais jk ômega t. Aqui, neste termo, eu vou substituir o k por menos k. Similar ao que a gente fez anteriormente. Então, o que eu vou ter? Somatório, k igual a menos infinito até menos 1, x de k e na mais jk ômega t. É como se eu somasse frequências negativas. Estou fazendo o disco girar no sentido ao contrário, se a gente pensar um disco girante. Mais x de zero, que a gente pode pensar e na mais, ou por mais ou menos, só para simbolizar zero, ktj. Mais somatório de k igual a 1 até mais infinito, x de k e na mais jk ômega t. Então, note, eu fiz toda uma preparação para ficar evidente que eu tenho interno a todos os somatórios, a gente pode pensar um somatório de unidade 1, termos xk e na mais jk. Então, na verdade, de maneira compacta, um sinal qualquer periódico, já vou deixar bem explícito essa questão de periodicidade, é um somatório de k de menos infinito a mais infinito, de exponenciais complexas, um expoente jk ômega t, associado a um coeficiente que é complexo. Então vamos só colocar algumas questões aqui para reforçar.
pertence aos números complexos, frequência, ômega igual a 2πf, ou ômega igual a 2π sobre o período de repetição do sinal. E o nosso sinal, que deve ser sempre periódico, já que eu estou gerando esse sinal a partir de senos e cossenos, que são periódicos, o sinal resultante deve ser periódico. Bom, então o que a gente vai agora verificar é quem é x de k. Para fazer isso, eu vou tentar descobrir quanto de x de t está presente em cada um dos exponenciais complexos. Ou seja, eu vou projetar x de t neste exponencial complexo para verificar quanto dele está presente em x. Quanto desse sinal é o nível DC, quanto desse sinal é um cosseno em 10 Hz, quanto desse sinal é um cosseno em 20 Hz, e assim sucessivamente, para os infinitos Ks. Então veja, eu vou usar álgebra linear. Eu vou projetar um vetor em outro vetor, para saber quanto eu tenho dessa projeção. Então, vamos... E para fazer a projeção, eu tenho que projetar sobre bases ortogonais, álgebra linear. Senão eu vou ter mais trabalho na decomposição e recomposição do sinal x de t. Então, eu vou considerar minhas bases exponenciais complexas. Então, checar se e na mais jk ômega t é base ortogonal. Ortogonal. Veja, cada k gera um vetor. Então, vou verificar se os infinitos vetores para cada um dos k's são ortogonais entre si. Então, eu vou verificar e na mais j, primeiro vetor, o enésimo vetor. Será que ele é ortogonal em relação ao mésimo vetor? Então, como é que eu faço isso? Lembrando, se as bases são ortogonais, somente o vetor n é ortogonal a ele mesmo. O vetor m ortogonal a ele mesmo. Vetores distintos devem ter produto interno nulo. Então, é essa a nossa checagem. Vou expandir. Então, vou ter integral. Vou fazer a integral num período, já que o sinal é periódico. E na mais jn ômega t. E na menos j m ômega t dt. Lembrando que quando eu faço produto interno envolvendo vetores complexos, um deles tem que ser conjugado. Aqui rapidamente, integral de t0 até t0 mais t. T é o período dos sinais. E na mais j n menos m ômega t dt. Como é complexo, eu vou trabalhar com senos e cossenos, porque vocês vão ver que o resultado é mais evidente. Integral de t0 até t0 mais t. Então, eu vou ter cosseno n menos m ômega t dt mais j integral de t0 mais t seno n menos m ômega t dt. Veja, a integral dentro de um período é uma área. Como n e m são coeficientes inteiros, significa que eu vou ter dentro de um período t m menos n ciclos. M menos n ciclos, tanto de seno quanto cosseno.
Agora vem o pulo do gato. Como eu vou ter n menos n ciclos, eu vou calcular uma área, então eu vou ter algo assim. Imagine que eu tenha 3 ciclos. A área dessa função cossenoidal, que podia ser uma senoidal, se a gente pensar numa fase distinta, vai ser sempre zero, tanto para o cosseno quanto para o seno. Então, para n diferente de m, eu vou ter que e na mais j n ômega t e na mais j m ômega t é zero sempre. Entretanto, para n igual a m, vejam, para n igual a m eu vou ter cosseno de zero, que é 1, seno de zero, que é zero. Então eu vou ter integral de t0 até t0 mais t, cosseno de 0t dt, que vai ser t. Então veja, quando n é igual a m, eu tenho o valor t, quando n é diferente de m, eu tenho zero. Ou seja, e na mais jk ômega t gera bases ortogonais. Então eu posso fazer uma projeção de x de t, vou retornar aqui um pouco, projetar x de t sobre essa base para saber quem é x de k. Bom, então vamos fazer a projeção. Projeção de x de t nessas bases, que são ortogonais. Então eu vou ter integral, veja que é produto interno para saber a projeção. Note que a gente sempre volta à álgebra linear. E na menos j, vou usar o késimo elemento, ômega t, x de t dt. A razão de estar usando este conjugado é porque eu também vou fazer o equivalente para este lado direito, e na menos j que ômega t, substituindo o x pela minha definição de xk e na mais j k ômega t dt. Então, eu mantive este termo fixo e fiz o conjugado da minha base. Lembrando, eu escolho um deles para fazer o conjugado. Eu escolhi este termo e aqui eu pus o x de t. Então, só para a gente continuar aqui, eu vou trabalhar este lado direito. Então, vou ter t0 até t0 mais t. O meu... Opa, faltou aqui um termo. Eu vou apagar aqui para a gente ter. Porque o x é um somatório daqueles termos. Então, somatório, k igual a menos infinito até mais infinito, x de k, e na mais jk ômega t dt. Vou apagar aqui também para a gente já aproveitar aqui o espaço. Esse x de k sai para fora da integral junto com o somatório. Então, vou ter somatório, k igual a menos infinito até mais infinito, é constante em relação ao dt, x de k, integral de t0 até t0 mais t, de e na mais j, k menos q, ômega t dt. E veja, esse resultado a gente acabou de calcular. Ele é derivado da nossa teste de ortogonalidade entre o vetor k e o vetor q. Ou seja, para k
igual a Q. Isto aqui só é válido, ou seja, isto aqui é zero para K diferente de Q, mas para K igual a Q, eu tenho x de K multiplicado por T, que é igual a nossa integral de T0 até T0 mais T, x de T, e na menos J, que ômega T. Opa, aqui, só corrigindo, né? Quando K é Q, quando K é Q. Então, veja. Ou seja, x de K, só trocando letras, é obtido por 1 sobre o período numa integral de T0 até T0 mais T, projetando x de T sobre as nossas exponenciais e na menos j k ômega T. Aqui faltou um dt. dt. Esta é a forma como eu encontro os ANs e BNs quando x de t é uma soma de exponenciais complexas ponderadas por x de k e na mais jk ômega t. Então, nota a simetria. Integral é um tipo de somatório. Eu vou integrar num período. Aqui vem a parte importante. Num período associado a uma frequência. E eu vou testar múltiplos dessa frequência. Então, eu vou projetar x de t em múltiplos de senos e cossenos nessa frequência. Isso me dá os coeficientes que permite eu compor o sinal x de t periódico com o período t a partir de exponenciais complexas. Então veja, a fórmula é um pouquinho mais simples e compacta do que aquela que a gente trabalhava com senos e cossenos. A gente vai ver depois, na sequência, no outro vídeo, como é que a gente relaciona x de k com a NBN. A gente já viu um pouco disso, a gente só vai reforçar. E vamos reforçar que essa expressão, na verdade, tem origem na expressão de senos e cossenos, e esta também.